Sabe aquele bolo que está viralizado nas redes, que você assopra e sai aquele glitter bem bonitão e domina a tela do celular? Sim, gente, é esse bolo que a gente vai fazer hoje. Então vamos lá para mais uma decoração. Comecei batendo o chantilly, tá bom? Meu chantilly tá gelado. Levei pra batedeira, coloquei algumas gotinhas de corante rosa, mas bem pouquinho, porque eu quero fazer ele todo num tom rosa bem clarinho, bem delicado. Estilo aquele bolo vintage, tá bom? Só que a gente também vai adicionar o glitter no final. E eu vou mostrar toda a estrutura que eu fiz pra fazer esse bolinho pra vocês. É um bolo pequeno, tá bom? É um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Ele tem 3 camadas de chocolate e 3 discos, e 4 discos de massa, tá bom? 3 de recheio e 4 de massa. Esse bolo eu fiz pra minha cunhada, então precisam ver minha sogra ali, porque enquanto eu tava fazendo a decoração do bolo, ela tava colocando o frango pra assar, que a gente fez a janta aqui em casa. Então por isso, de vez em quando, vocês vão ver ela ali cortando alguma coisa e arrumando. Então comecei passando o chantilly na cor rosa por todo o meu bolo, tá bom? A parte de fundo dele é bem tranquila. Eu vou fazer só alisar tanto a lateral quanto o topo. E depois a gente vai fazer vários trabalhinhos com o bico de confeitar, que é mais trabalhosinho, mas fica super legal. Então comecei alisando a parte de cima, depois peguei a espátula para deixar ele lisinho na lateral e fui fazendo, tá bom? A parte de cima ficou as quinas imperfeitas, a gente vai empurrando pro meio, tá? Eu gosto de usar muito essas espátulas que tem a ponta fininha. Eu tenho o kit, né? O kit com 3. Ela tem uma reta, tem uma que é curvadinha e tem essa que tem a ponta bem fininha. Então se for empurrar a lateral pro meio, aí eu gosto de usar a fininha. Pra fazer a parte do glitter, tem que ter alguma coisa que deixe ele por cima, que não seja o chantilly. Porque quando ele entrar em contato com o chantilly, ele vai grudar. E você vai assoprar e não vai sair. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma tampinha, tá bom? Você pode fazer com isopor também, tem aqueles pratinhos de isopor. Mas aqui o que eu tinha mais fácil era a tampinha dos potinhos que eu uso de doce de leite. Aí eu recortei ele, fiz um furinho do meio, porque eu queria colocar a velinha. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no meio centralizado ali no topo do bolo. E aí sim que a gente vai poder colocar o pó pra decoração, tá bom? Ó, ele tá ali transparente. O legal de ser transparente é que ninguém vai ver. Mesmo quando ela soprar, não vai ficar aquele isopor exposto. Aí eu medi também a velinha, coloquei a velinha no meio pra ver. E já tem que fazer o furo antes de colocar, porque o cliente ele não vai conseguir fazer o furo nesse plástico, tá bom? E no isopor também vai ser bem complicado. Então deixa destampado ali pra ele colocar a velinha. Se for 1, 2, já vê com ele também pra deixar esses furos bonitinhos. No meu caso aqui, a gente colocou só uma velinha mesmo, tá bom? E agora eu vou vir fazendo os trabalhos com bico. E esses bolos que estão viralizados, eles são com bastante trabalhinhos de bico. Aí tem os lacinhos e tudo mais, tá bom? Então fica uma gracinha. Usa aí a criatividade de vocês. Esse daqui eu fiz bem rapidinho na correria, mas como eu falei pra vocês, foi uma surpresa que a gente fez de última hora pra ela. E ficou bem legal. Eu particularmente gostei muito. Peguei, coloquei um pouco mais de chantilly pra bater. E eu coloquei um pouco mais de corante também, porque esses detalhes que eu vou fazer com bico de confeitar, eu queria fazer um tom de rosa, só que um pouquinho mais escuro, não muito, tá bom? Que esse bolo eu queria bem delicadinho. E enquanto eu decorava o bolo, minha sogra tá cortando as batatas ali, pra gente comer um frango com bastante batata, e a gente foi batendo papo. Enfim, gente, assim foi indo. No final da noite deu tudo certo, todo mundo jantou, comeu do bolo, e foi bem legal. Mas então, vamos voltar aqui pra essa decoração. Deixei vários bicos de confeitar ali do lado, porque eu ainda não tinha em mente como que eu ia fazer. Eu vi os modelos, pesquisei bastante, mas fui ali fazendo conforme eu olhava os bicos e tirava da minha cabeça. Então, foi indo. Eu peguei um bico bem pequenininho, porque como esse bolo é pequenininho, eu fui fazendo esses detalhes pra não ficar também tão grosseiro, se eu pegar um bico maior. Esse bico parece um M, só que ele não tem nenhuma informação. Como eu comprei um kit bem antigo e eu uso ele até hoje, ele não tem nenhuma informação, mas ele é como se fosse um bico um M mais apertadinho. Aí também, pra deixar aquele detalhe que eu vi que muita gente usa, fui fazendo um outro detalhe de bico, na mesma sequência, na quina, só que um pouquinho mais pra fora. E onde tava também o nosso plástico, onde a gente vai colocar o pó pra decoração com brilho, eu também fiz um detalhe ali pra segurar ele e disfarçar também, pra ficar bem bonitão. Aí, como a parte de cima vai ficar só desse jeitinho, depois a gente vai vir com glitter, o detalhe maior a gente faz nas laterais. Aqui é que eu indico vocês. Faz a marcação desse babadinho antes, porque eu fiz umas 2 marcações ali
E achei que as próximas no olhômetro ia dar certo. E não deu, gente. Ficou uma maior que a outra. Então, assim, vai fazer esses babadinhos, eu utilizei o bico folha, não necessariamente o bico babado. E como as outras eu vou fazer no olhômetro, ó, tá vendo? No finalzinho começou a já ficar meio esquisito. Mas se fosse pra cliente, eu retiraria e fazeria novamente. Só que como eu falei pra vocês, foi um bolinho que eu fiz aqui de última hora pra gente, pra comemorar o aniversário da minha cunhada. Aí eu resolvi deixar dessa forma. Usei esse outro bico, como eu falei pra vocês, esse kit não tem numeração. E eu fui mostrando pra vocês só pra vocês verem no olhômetro mesmo. Porque não tem a numeração. Tá? Não tem informação nenhuma. Foi um kitzinho que eu comprei numa lojinha aleatória, tá bom? Não era nem lojinha de confeitaria. Mas aí eles estão aí comigo até hoje. Então, depois que eu fiz esse detalhe, eu ainda achei que tava bem simplesinho. Aí eu peguei o bico de escrita, aquele bico que é só o furinho. Eu não me recordo o nome dele, mas é só um furinho mesmo. Se você não tiver, você pode fazer com o próprio saquinho de confeitar. É só cortar a pontinha bem fininha. E fui fazendo essas linhas, tá vendo? Só pra dar um detalhe a mais. E na parte de baixo eu também queria fazer mais alguma coisinha, ó. Aí fui fazendo com aquele bico mais fechadinho. Essas, tipo umas bolinhas e puxa, ó, bolinha e puxa, pra ficar bonitão. E olha que gracinha que já tá ficando, né? Então, assim, que eu indico pra vocês? Não precisa comprar um monte de bico de confeitar pra fazer igual os que vocês viram aí. Vai usando a criatividade de vocês com os bicos de confeitar que você tem. Tendo uns 2 aí, ou uns 3 no máximo, você já consegue tá fazendo bastante coisa, tá? Você só muda, tipo assim, se você fez ondinha em cima, embaixo você faz pitanguinha. Se fez pitanguinha, faz mais puxadinho. O interessante é só você ter pelo menos um bico pequenininho e um maiorzinho, que aí dá essa diferença. Aí, pra ficar mais bonito também, esses bolos vintage, o pessoal coloca esses lacinhos, gente. Mas, ó, vou dar uma dica pra vocês. Deixa pra colocar esses lacinhos quando o cliente vier retirar. Porque o chantilly, no branco, ele vai transferindo. E eu acredito que até nas outras cores. Eu deixei assim, ó, tava todo bonitão. Aí, quando a gente foi cantar o parabéns, ele já tinha transferido a cor todinha pra esse lacinho, né, de cetim. Então é legal você deixar pra colocar bem perto da hora do cliente vir retirar, pra não ficar transferindo a cor e não ficar feio, né? Não é, nossa, que detalhe, mas dá pra ver ali que ele transfere pro meio, não chega a transferir pro lacinho todo, mas o meio dele ali fica meio rosado, tá bom? E, gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei apaixonada nesse bolinho, porque ele tem muito detalhe e ele não vai topo, mas também nem precisa, tá? Que é muita informação que fica, né? Fica bem bonitão, mas se a gente colocasse um topo ia ser muita informação. Então agora vamos pro pulo do gato, gente. Se vocês querem que funcione certinho quando vocês assoprar, tem que fazer essa misturinha. Você vai colocar o glitter, tá bom? O glitter que a gente usa nas bombinhas, mais o pó pra decoração, porque só o glitter, ele não vai fazer aquele efeito, sabe, na câmera, porque o glitter só vai ir. Agora, o que dá o efeito mesmo é o pó, que é mais pesadinho. Então, quando você assoprar, os dois, só que você mistura os dois antes de colocar ali, tá bom? Mistura bem, pega uma das cores mais parecidas. Eu peguei um rosa queimado, um rosa seco, e o glitter rosa clarinho. E ele foi ficando dessa cor, ó que legal. E eu vou mostrar também no final pra vocês o vídeo de como ele ficou quando a gente assoprou, gente. Olha os detalhes. Essa é uma caixa cenário que eu sempre tô falando pra vocês, que eu faço os vídeos, as fotos e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado, já vai curtindo, comentando, e se gostou, compartilha esse vídeo, tá? Agora vamos ver como que ele ficou no celular. E pro vídeo ficar legal, tem que apagar as luzes e deixar somente a do flash ligado, tá bom? E olha esse efeito, gente, que graça! Fica muito bonitinho.